Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Nessa aula eu vou continuar falando aqui dos países europeus de algum destaque que os alunos têm que conhecer. Entre eles, né, tem um grupo de países que eles são uns países meio que chatos, né? Tem alguns países que eles se destacam, né? A imagem que a gente tem desses países é que lá não tem desigualdade, não tem problema social, né? A vida é meio que monótona, né? Mas, na verdade, assim, são países que têm problemas sociais, tem crime, tem violência, só que isso acontece numa escala que é muito pequena, tá? Então, a ideia hoje é falar aí de alguns países europeus que se destacam, que apresentam, né, um índice de desenvolvimento humano relativamente elevado. Tá? São países que, do ponto de vista histórico, passaram por muitas guerras, muitos conflitos ao longo da sua história, mas que aos poucos, né, com as tragédias, eles foram aprendendo e foram construindo sociedades, né, mais igualitárias, onde homem e mulher têm direitos iguais, tá? E onde, né, é, alguns serviços públicos eles são oferecidos aí para toda a população, né? O que acaba também minimizando as tensões sociais. Na literatura, a gente vai encontrar às vezes, né, uma dificuldade muito grande de definir o sistema socioeconômico desses países. Tá? Eles são países capitalistas. E embora essas duas expressões aqui a gente usa quando a gente estuda a China, né, capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, né, eles são países capitalistas, só que existe, né, uma forte presença do Estado, seja protegendo negócios ou induzindo algumas atividades econômicas. Então vamos começar aí pelo país número 9, a Dinamarca. Né? A Dinamarca ela fica aqui na península da Jutlândia. Eu coloquei aqui um link para uma reportagem do Fantástico sobre a Dinamarca, né? É um país que aparece quando aqui no Brasil a gente fala de Dinamarca, né, nos índices aí de felicidade, de honestidade, de igualdade social. A Dinamarca também é dona daquele território, né, chamado de Groenlândia, que fica ali na América do Norte. Tá? É, enfim, assistam a reportagem, né, que ela faz a gente pensar sobre um monte de coisa ou um monte de contradições, né, que talvez a gente tenha aqui no Brasil, né, e a diferença com o modo de vida lá na Dinamarca. País número 10, aqui em cima, é a Noruega. Noruega hoje é o país que tem o maior IDH, né? Hoje é 9,55. O IDH do Brasil é 0,756. Tá? Então está praticamente a 2 pontos na frente de IDH. É coisa aí de séculos, talvez, para a gente chegar no nível de organização social que tem ainda a Noruega. É um país rico, um país que tem um negócio chamado Fundo Soberano do Petróleo Norueguês. Né? Então eles, é como se fosse uma mega caderneta de poupança para garantir o futuro aí dos noruegueses. Tá? É um país que tem um dinheirão guardado. Tá? É um país de renda per capita alta. E eu deixei aqui um videozinho, né, sobre um sistema prisional norueguês, que ele é um sistema prisional que pensa na reinserção social, né, do preso. Né? Obviamente, como nós não somos noruegueses, não adianta implantar prisão norueguesa aqui no Brasil da noite para o dia, tá? Mas assistam o vídeo, vocês vão ver que como as coisas elas podem ser diferentes. O país número 11 é a Suécia. Suécia é um país muito industrializado. É um país que tem indústria química, indústria bélica, indústria de maquinário. É um país pequeno em número de pessoas, tá? Mas que tem uma indústria altamente desenvolvida e diversificada. Tá? A capital da Suécia é Estocolmo, né? E lá em Estocolmo também que é entregue, né, o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Economia, de Química, de Física, de Medicina aí
premiando, né, os avanços científicos, né, da humanidade. E eu deixei aqui também uma sériezinha da Bandeirantes sobre os políticos suecos, né, como os suecos tratam os seus políticos, sem mordomia nenhuma. Depois assistam aí que vocês vão gostar. E por fim, a Finlândia, né? Desses países chamados de nórdicos, né? A Finlândia é hoje a grande referência mundial em educação, né? Os finlandeses reinventaram seu sistema de ensino, né? Construíram aí um sistema de ensino onde, tipo, fazer pouco, mas fazer bem feito, né? Tem uma reportagem também sobre educação na Finlândia, que é muito legal. Pessoalmente me emociona cada vez que eu vejo coisas sobre educação na Finlândia, que é muito perto daquilo que eu acredito, né? Eu acho que a gente tem que saber o básico do básico do básico, mas muito bem feito, né? Que é isso que vai dar estrutura para que a gente consiga, ao longo da nossa vida, alçar grandes voos. De qualquer forma, né, uma outra curiosidade, né, a Finlândia é uma referência em igualdade social e todas as finlandesas, quando elas vão ter filhos, né, elas recebem do governo um kitzinho, né, de enxoval. E a grande curiosidade é que esse kit vem numa caixinha de papelão que acaba sendo o primeiro berço, né, da maioria das famílias finlandesas, né? A sociedade ali incorporou essa ideia. Então, a igualdade, né, eles pensam a igualdade de uma outra forma, de uma outra maneira. Suíça é um país do centro da Europa, né? A Suíça tem um relevo ali montanhoso, tá? Mas ela é conhecida pela neutralidade. A Suíça não se envolve em guerras desde 1840 e alguma coisa. Então é um país neutro, né? Embora essa neutralidade ela poderia estar entre aspas, porque eles vendem armas para os lados, né, dos conflitos, mas essa neutralidade dos suíços rendeu alguns frutos, né? Se tornou aí, os suíços eles criam aquilo que a gente chama de paraíso fiscal. A ideia de paraíso fiscal surge na Suíça porque ao não se envolver nos conflitos, teoricamente os lados eles podem escolher bancos suíços para depositar seus fundos. E hoje em dia, político corrupto, criminosos, empresários que sonegam impostos, às vezes têm contas em bancos suíços por conta, né, dessa proteção que o Estado suíço oferece a esse tipo de fundo. Curiosidade também é que a Suíça também cedia várias organizações supranacionais por conta dessa neutralidade. Tá? Então, ONU, União Postal Internacional, Tribunal Penal Internacional são sediadas ali na Suíça, e até a FIFA, né, é sediada na Suíça, que não é bem um exemplo aí de organização que prima pela lisura. De qualquer forma, a Suíça também tem uma outra curiosidade, que tem 4 idiomas oficiais, por conta da história da Suíça, que às vezes ela pertenceu parte ali à Alemanha, parte à Itália, parte à francês, e tem uma língua lá com um nome um pouquinho diferente, Romanesque, eu não vou saber falar agora. Bem, e eu marquei a Áustria, né? Notem que eu não escrevi nada sobre a Áustria. Não que seja ruim viver na Áustria, mas por que é importante saber onde a Áustria fica? A Áustria está aqui do ladinho da Suíça, e a Áustria é um país, né, de qualidade de vida muito boa, um país rico, enfim. Mas por que eu marquei a Áustria? Porque a gente vai precisar saber a Áustria na hora de diferenciar os países da Europa Ocidental e da Europa Oriental. E por fim, né, a gente tem países na Europa Oriental que são importantes. Notem que todos que eu falei até agora, 14 países, né, que vocês têm que conhecer, que vocês têm que saber, estão na Europa Ocidental. Da Europa Oriental só tem 3 que vocês têm que conhecer: a Polônia, a Ucrânia e a Rússia. Né? Então, sobre a Polônia, né? A Polônia é um país relativamente novo, tá? Embora houvessem reinos poloneses antigos,
mas em parte do território que hoje é a Polônia ficava num lugar chamado Prússia, que depois dá origem à Alemanha. Né? Depois os alemães resolvem, no primeiro lugar para começar a Segunda Guerra Mundial, que os alemães vão invadir, é a Polônia, né? Porque era um território que até pouco tempo pertencia a eles. Tá? Foi na Polônia também que durante a Segunda Guerra Mundial os alemães criaram o campo de concentração de Auschwitz. Né? E hoje a Polônia é um país que a gente chamaria de emergente. A Ucrânia também é um país emergente, que foi parte da antiga União Soviética. É um lugar onde fica a usina nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl, que aconteceu aí um acidente, tem uma série da HBO muito boa sobre o acidente nuclear de Chernobyl. E recentemente, né, a Ucrânia ela perdeu esse território aqui, que é a Península da Crimeia. Né? Esse é um território que passou a ser parte da Rússia. Né? Então, para vocês verem como os mapas, né, eles não são definitivos. Né? Os territórios dos países, ao longo do tempo, eles vão sendo redesenhados. E aqui, né, o território da Rússia, maior país do mundo em área, e é um país transcontinental. Né? Tem um pedaço da Rússia na Europa e um pedaço da Rússia na Ásia, separado aí pelos montes Urais. Tá? É herdeira da antiga União Soviética e hoje é um país emergente de destaque. Faz parte aí dos BRICS. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.